Olá, galera, tudo bem com vocês? Vamos falar agora um pouquinho sobre as atividades de matemática da semana 2 do PET volume 4. Querida criança, nas atividades dessa semana você irá classificar alguns dados e criar uma tabela simples para organizar informações. Você sabe o que é uma tabela? Sabe quais elementos compõem uma tabela? O que são linhas e colunas e células? Você acha que uma tabela precisa de título? E de fonte? Para que serve o título e a fonte? Faça suas descobertas realizando as atividades e buscando informações na seção Quer saber mais? Bons estudos! Uma tabela é uma forma de dispor informações, dados. Ela é formada por linhas e colunas que se interceptam formando as células. Uma boa tabela possui um título que explica sobre o que ela trata. Também é importante colocar a fonte de onde são retirados os dados. Então, vamos ver como se constrói uma tabela de colunas simples, que é a atividade que vocês vão ter que fazer hoje. Eu trouxe esse vídeo, tá? Muito legal, tá muito bem explicado. Então, vamos lá ver um pouquinho sobre a tabela simples? E aí, pessoal, Vamos tudo lá. bem? Nessa aula, nós vamos estudar tabela de colunas simples. Mas o que é uma tabela? Uma tabela nada mais é do que uma estrutura que nós utilizamos para organizar os dados, ou seja, as informações, como eu coloquei aqui. E essa tabela ela é formada por linha, ou seja, são todas as linhas horizontais de uma tabela, a coluna, que são todas as partes verticais da tabela, no caso, aqui tem duas, e também a célula, que é cada retângulo desse aqui e que contém cada informação desejada. E, claro, você também pode colocar um título para essa tabela. Por exemplo, vamos dizer que você pergunte aos seus coleguinhas a comida favorita deles. E as respostas foram hambúrguer, sorvete e pizza. Eu posso colocar as linhas da minha tabela e também dividir a tabela em duas colunas, sendo que isso aqui é a primeira coluna e isso aqui a segunda coluna. E na primeira linha vai entrar as informações, ou seja, a comida favorita, e na segunda coluna eu coloco o número de alunos. As comidas favoritas foram hambúrguer, pizza e sorvete, e que você vá marcando por pauzinhos a preferência de cada aluno, desse jeito aqui. E temos a nossa tabela, ou seja, você organizou as informações da consulta que você fez. E olha como é importante isso, porque através da tabela você sabe que 3 alunos gostam de hambúrguer. 1, 2, 3, 4 e 5 gostam de pizza. E 7 gostam de sorvete. E organizar esses dados é importante. Vamos dizer que você faça uma festa no seu colégio. Você já tem a noção de quais comidas e a quantidade de alunos que gostam de cada uma delas. É importante organizar os dados. E olha, aqui nós temos uma coluna e outra coluna, ou seja, duas colunas. E temos uma, duas, três e 4 linhas. E cada informação dessa aqui é uma célula. Agora, vamos pensar na seguinte situação. Aqui nós temos o José, e o José tem 3 amiguinhos. E esse aqui é o José.
E os seus amigos são o João, a Natália e o Murilo. E em um belo dia, o José decidiu perguntar aos seus amigos quantos animais de estimação eles tinham. O João disse que tem 2. A Natália disse que tinha um cachorrinho. E o Murilo não tinha animais de estimação. Será que você consegue ajudar o José a organizar esses dados em uma tabela? Pause o vídeo e tente montar uma tabela com essas informações. Então, vamos criar a nossa tabela aqui. A primeira coisa a se fazer é colocar as categorias. E aqui nós temos 2 categorias. A primeira é o amigo do José e a segunda, número de animais de estimação, ou somente número de animais. E eu posso dividir isso em 2 colunas. Então, eu já tenho uma linha e 2 colunas. Agora, observe que o José tem 3 amigos. Então, eu tenho que colocar mais 3 informações, ou 3 linhas. 1, 2 e 3 com essa aqui de baixo. Aqui, o João, depois a Natália e depois o Murilo. E aqui o número de animais de estimação de cada um deles. Sendo que o João, ele tem 2. Então, 2 animais. A Natália tem 1. Então, 1 animal de estimação. E o Murilo não tem nenhum animal de estimação. Tá vendo? Eu organizei esses dados a fim de ficar mais fácil de nós vermos, de nós entendermos a situação. E se você comparar essas 2 tabelas, em uma eu coloquei os desenhos e em outra eu coloquei os nomes. Então, você pode representar as informações do jeito que você quiser, mas é importante que essas informações elas estejam simples e bem claras, de modo que todo mundo entenda. E quando você faz isso, você organiza direitinho as suas informações. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Muito bem, então vamos agora às atividades. Número 1. Leia a situação proposta. No início do ano letivo, uma escola recebeu material da prefeitura da cidade e precisa organizá-lo no depósito. Eles receberam 980 cadernos, 650 tesouras e 1.800 lápis e 350 réguas. Observe a tabela que o diretor João e a professora Ana criaram para organizar o material no depósito. Então, como foi citado no vídeo de vocês, essa tabela tem o título, materiais recebidos pela prefeitura no início do ano letivo. Nós temos 2 colunas e nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Aqui nos foi informado material escolar. Quais são os materiais escolares que receberam? Cadernos, tesouras, lápis e réguas. Ele discriminou aqui em cada linha. Depois ele veio com a quantidade. Quantos cadernos? 980. Quantas tesouras? 650. Quantos lápis? 1.800. E quantas réguas? 350. E aqui está a fonte. Então, pessoal, toda tabela ela tem um título, né? E a tabela simples ela é composta por 2 colunas e a quantidade de linhas vai depender da quantidade de informações que são passadas, certo? Cada linha, uma informação. Não é isso que foi aqui, materiais recebidos pela prefeitura. Então, nós temos que saber o material escolar e a quantidade que foi recebido. Então, nós temos aqui uma tabela de uma tabela simples, aonde eu organizei o material escolar e a quantidade que foram chegando na escola. Bom, então, agora preciso distribuir este material entre as turmas. Você pode me ajudar? Pense e responda. Nessa escola tem 300 alunos. São 10 turmas com 30 alunos cada uma.
O diretor João precisa entregar para cada aluno uma régua, 3 cadernos, 2 tesouras e 5 lápis. Então, ó, tem 300 alunos e cada aluno vai receber uma régua, 3 cadernos, 2 tesouras e 5 lápis. Como ficará a tabela de controle de materiais do diretor depois dessa distribuição? Organiza os novos dados e cria uma nova tabela. Então, vamos aqui, pessoal. Nós estamos falando de tabela simples, nós estamos falando de materiais e de turmas, certo? Então, vocês não concordam comigo que vocês vão ter que fazer uma tabela de 2 colunas, né? Certo? Não vou ficar, senão vou falar a tarefa toda. Mas, enfim, assim, vocês vão fazer uma tabelinha de 2 colunas, porque nós estamos falando de alunos e de materiais e quantidade, né? Bom, ele recebeu aqui nesse slide aqui anterior, está falando aqui quantos materiais eles receberam. Dentro desses materiais foram distribuídos para cada aluno dessa forma. Eu quero saber como que ficou essa nova tabela depois que eu distribuí. Então, aqui está falando, ó, depois da distribuição, como que ficou essa nova tabela? Quantos materiais que sobraram, né? Então, vocês vão fazer o seguinte, materiais escolares, quantidade. Aí vocês vão, né? Régua, cadernos, tesouras e lápis. Vocês vão calcular, de acordo com o número de alunos e a quantidade que tinha, vão ver quantos que sobraram e vão colocar depois aqui a quantidade de materiais que sobraram nessa tabela. Ok? Vamos para a próxima. A. 3 turmas do terceiro ano irão fazer uma saída cultural para pesquisar plantas e precisarão levar um lápis reserva para cada aluno. No depósito, tem quantidade suficiente para os 3 grupos? Restará lápis no depósito? Quantos? Pessoal, isso vai muito depender da resposta que vocês vão colocar aqui. Aqui vocês vão fazer cálculos da nova tabela depois que eles distribuírem os materiais para cada aluno. Tá? Então, aqui vocês vão ter a quantidade de lápis que sobraram. Por quê? Depois que chegou que tanto de lápis, eles distribuíram para todos os alunos, sobraram um tanto que vocês colocaram nessa tabela aqui. Aí, só que eles vão fazer um passeio e vão levar um lápis a mais. Então, vocês vão ter que pegar o que sobrou naquela tabela que vocês construíram, né? E diminuir com a quantidade de alunos ali, para vocês descobrirem se vai restar lápis e quantos que vão restar. B. A professora Ana alertou o diretor que precisarão comprar mais uma régua para cada aluno, pois somente uma não será suficiente para o ano todo. Quantas réguas o diretor terá que comprar? Volta lá na tabela que vocês construíram. Quando vocês tiraram a quantidade de materiais que chegaram, tiraram a quantidade de réguas para cada aluno, sobrou, não sobrou? Que foi que vocês colocaram na tabela nova. A partir disso aí, vocês vão ver quantas réguas estão faltando, que o diretor vai ter que comprar. Certo? Letra C. Qual é a quantidade de material que restou no depósito da escola? Bom, então agora, depois de vocês ter feito todo esse cálculo aí, né, ter tirado os lápis, ter tirado as regras, visto as regras, agora vocês vão fazer o cálculo de quanto material que tem no depósito da sala, perdão, da escola, tá? Então, depois que vocês fizeram toda essa distribuição, vocês vão calcular aí na letra C a quantidade total de material que está agora disponível no depósito da escola. Tranquilo? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, reveja o vídeo novamente e também pode estar nos chamando, ok? Beijinhos para vocês, bons estudos, fazem as tarefas com muito capricho e muita atenção. Vocês são muito capazes. Beijinhos, tchau, tchau.